Boa noite a todos. Hoje é dia 24/7/2019, 21 horas, e eu, professor Fabrício Veiga, venho gravar o primeiro vídeo do canal Direito em Debate, tá? Antes de definir o tema do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, dê seu like e ativar o sininho, tá bom, galera? Bem, o tema de hoje é um tema de relevância da sociedade brasileira e que merece maiores esclarecimentos científicos e jurídicos. Abordarei como homens e mulheres trans poderão mudar o seu nome e o seu gênero diretamente no cartório e sem a autorização judicial. Vamos lá, galera. O primeiro ponto a ser esclarecido é o que é identidade de gênero, para depois a gente compreender o que é transgênero. Vamos lá. Identidade de gênero é uma construção teórica do século XX, da segunda metade do século XX, que objetiva romper com um modelo proposto pela biologia no final do século XIX e na primeira metade do século XX, que objetiva classificar corpos a partir do órgão genital. Então, o que a biologia fez no final do século XIX, no período da modernidade, no que diz respeito à compreensão sobre a sexualidade? Ela classificou as pessoas em dois grandes grupos: homem, que é o sujeito que tem pênis, e mulher, sujeito que tem vagina. Daí surgiu o que a gente chama, coloquialmente, né, ou cientificamente, de doutrina binária. A biologia e as ciências médicas posteriormente, e depois o direito, passou a categorizar pessoas e corpos a partir da genitália. Então, o homem é o sujeito que tem pênis, mulher, o sujeito que tem vagina. E dentro dessa construção chamada de construção binária, as ciências médicas, biológicas e depois as ciências sociais aplicadas, o que elas fizeram? Ela classificou também a orientação sexual dessas pessoas, dizendo que homem precisa se relacionar sexualmente com o sexo oposto, com a mulher, e vice-versa, instituindo o que a gente chama de heteronormatividade compulsória, tá? Então, as ciências naturais e sociais aplicadas, na primeira metade do século XX, seguindo a sistemática da segunda metade do século XIX, instituiu o que a gente chama de ditadura de classificação de corpos. Essa ditadura de classificação de corpos certamente não engloba pessoas que não se enquadram nesse modelo binário heteronormativo. E essas pessoas que certamente não se enquadram nesse modelo denominado binário heteronormativo são as pessoas consideradas excluídas desse sistema. É nesse contexto todo que surgem os transgêneros. O que são os transgêneros? Os transgêneros são aqueles sujeitos que rompem com a classificação de corpos imposta pela doutrina binária de uma heteronormatividade compulsória. O que significa dizer isso? Na segunda metade do século
XX, a partir da segunda metade do século XX, estudiosos começaram a verificar que há uma distinção teórica existente entre sexo anatômico, orientação sexual e identidade de gênero. E a partir daí foi sistematizado um modelo ou novas proposições procurando demonstrar que a identidade de gênero não é definida pela biologia, que a identidade de gênero é uma construção psicossocial de como o indivíduo se enxerga, independentemente da sua genitália. O indivíduo ele pode ter pênis e se enxergar e construir uma identidade de gênero feminina. Aí é o que a gente chama de mulheres trans. Como o sujeito ele pode ter vagina e se enxergar como do sexo feminino, do sexo masculino, que são os casos dos homens trans. É o sujeito que se constrói como homem ou como mulher, independentemente, não condicionado à sua genitália. Então, os transexuais são os sujeitos que rompem com a doutrina binária de uma heteronormatividade compulsória. Então, nesse contexto teórico, o que nós temos que ressaltar, sob o ponto de vista jurídico? Que esses sujeitos que nasceram, por exemplo, com pênis, mas que construiu uma identidade de gênero feminino, esse sujeito ele tem direito à modificação do nome. Da mesma forma como o sujeito que nasceu com vagina e que construiu uma identidade de gênero masculina, que é o homem trans, tem direito à modificação do nome, porque o nome é um direito da personalidade que individualiza o sujeito perante a coletividade. Durante muito tempo se debateu como os transgêneros poderão modificar o seu nome. E durante muito tempo, essa possibilidade só seria viável mediante o quê? Uma ação judicial de retificação de nome, tá? Então precisava de uma autorização judicial para que o juiz, depois de um processo judicial, viesse autorizar o indivíduo a mudar o seu nome. Hoje essa possibilidade não se condiciona mais a um processo judicial. O que significa dizer isso, sob o ponto de vista prático? Significa dizer que homens e mulheres trans poderão comparecer pessoalmente no cartório onde foi lavrado o seu registro civil de nascimento e requerer ao oficial do registro civil de nascimento, onde foi feito o registro de nascimento do homem ou da mulher trans, requerer a modificação do prenome, coloquialmente chamado de nome, e do seu gênero, tá? Fabrício, onde que se encontra previsto isso na legislação brasileira? Isso se encontra previsto no que a gente chama de provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça. Essa possibilidade de alteração de nome não depende mais de autorização judicial. Homens e mulheres trans poderão comparecer diretamente ao cartório onde eles foram registrados e requerer, por meio de uma autodeclaração, a mudança do nome, tá? Essa mudança de nome não exige a apresentação de um atestado médico de transexualidade, não exige a comprovação de realização de tratamento hormonal, não exige a comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual. Poderá ser feito por simples declaração, independentemente de autorização judicial, por meio da manifestação livre de uma pessoa maior e capaz, portanto só pode requerer essa modificação
pessoas maiores e capazes e maiores de 18 anos. E é feito diretamente no cartório onde a pessoa foi registrada, tá bom? Essa foi uma forma de democratizar o acesso de homens e mulheres trans em modificar o nome, o prenome, por exemplo, Maria, que nasceu com vagina e construiu a identidade de gênero masculina, portanto é um homem trans, poderá, por simples declaração, alterar o seu prenome, também considerado coloquialmente como nome, para João, por meio de uma simples declaração, independentemente de autorização judicial, diretamente no cartório onde foi registrado o seu nascimento, sem ter que comprovar, por meio de atestado médico, a sua condição transexual, independentemente de comprovação de tratamento hormonal e independentemente também da cirurgia de redesignação sexual. Isso paga, Fabrício? Paga. Tem um custo de cartório. E se a pessoa não puder pagar, poderá requerer a gratuidade desde que provado. Quais são os requisitos e os documentos que precisam ser apresentados? Esse provimento 73 descreve minuciosamente quais são os documentos, mas de uma forma resumida, eu destacaria uma certidão de nascimento atualizada e a comprovação de que não possui nenhuma pendência, tá? Então, não pode ter antecedentes criminais, não pode ter obrigações pendentes, tá bom? Obrigações pendentes. O que significa dizer? Não pode ter um nome no SPC, no Serasa, tem que ter as certidões negativas da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, e não pode ter obrigações eleitorais pendentes. Resumidamente, esses são os requisitos, tá bom? Não se esqueça de se cadastrar no canal, de se inscrever no canal, na verdade, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo e de dar o seu like, tá bom? Muito obrigado pela interlocução e espero que esse seja o primeiro de outros tantos vídeos. Gratidão a cada um de vocês que está me seguindo. Até breve!